Ó, o negócio importante é saber quem é André Mercury e o que é a Casa da Colina. Se você não sabe, assiste o vídeo que eu vou pôr no card e depois volta aqui para eu te contar a história. Então, o vídeo é de 2010, né? E aí em 2011 eu virei amigo do André. Que se vocês assistirem o Ídolos de 2011, ele se apresenta como GSA. Quando eu conheci ele, ele já se apresentava assim. Que no vídeo de 2011, que eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem, vocês assistem, é, ele diz que GSA não tem significado. Mas quando eu conheci ele, esse GSA significava Grande Super André. Que em um primeiro momento pode parecer um traço claro de narcisismo ou de stage persona dele, que eu aprendi esse termo agora com o Rafael Bittencourt. Não era o caso. Ele nunca falou o GSA, se referindo a si mesmo. Ele sempre falava sobre a GSA. Por exemplo, tá na música, né? Rock and Roll da GSA. Ele queria dizer sobre as pessoas, os amigos dele, que eram os mais próximos possíveis. Por exemplo, uma vez ele estava me contando que estava ansioso pro final de semana, que ele ia encontrar um casal lá, o casal X, não me lembro o nome. Eu falei, pô, André, eu não conheço esses caras. Ele me respondeu, eles são da GSA. Eu falei com o André de 2011 até 2013. E nesse tempo ele começou a escrever uma série de contos chamada GSA no Vale Encantado. E que ele me disse que todo mundo da GSA ia aparecer, e eu apareci nessa história. É, essa série de contos era praticamente uma reinterpretação do André da Caverna do Dragão com um pouco de Dragon Ball. Que ele, o Rodrigo, que era o melhor amigo dele, e mais um cara que eu não me lembro o nome, apareceram nesse Vale Encantado, assim, que era uma terra medieval, basicamente. E conforme ia indo os capítulos, eles iam descobrindo que eles tinham superpoderes. E aí o Rodrigo, né, o melhor amigo, era o mais poderoso, o André era o do meio, e os dois eram muito mais fortes que o terceiro cara. Mas se eu não me engano, o terceiro cara era inteligente. E mesmo esse terceiro cara era mais forte que uma pessoa normal. Aí, se eu me lembro bem da história, tem um reino, eles são rejeitados por esse reino, mas daí a princesa entra em perigo, eles vão salvar essa princesa, só que eu não me lembro qual era esse perigo, só que ele era mais forte que o Rodrigo. Então, eles apanham. E nisso, sentimentos ruins do André tomam conta dele. E ele se transforma no Dark GSA. E o Dark GSA era muito poderoso, ele tipo, destrói com o perigo, salva a princesa e fica tudo bem. E aí o Dark GSA sempre aparece quando existe alguma emoção negativa no André. A história vai indo, toda vez assim que tem algum problema muito grande, o André começa a se sentir algo ruim, vira o Dark GSA, resolve o problema, mas acaba destruindo alguma coisa no caminho. No último capítulo que foi escrito é sobre um grupo do exército que fazia muitas maldades, eles saqueavam vilas e eles espancavam um servo que eles tinham. Certa vez ali eles estavam espancando o servo, bem, com bastante força, na frente dos três. Os três ficaram bravos e tentaram ajudar. Mas tinha muitos caras do exército, acabaram segurando eles. Só que o André estava muito bravo, com muita raiva, virou o Dark GSA, acabou com todo mundo. Chegou perto desse cara espancado e pela primeira vez o Dark GSA usou os poderes não para destruir, mas para construir algo. Ele curou o cara. Aí o cara olha, agradece e se apresenta como Igor. E ele nunca mais escreveu. Eventualmente a gente parou de conversar. Eu gosto genuinamente da música dele, da Casa da Colina. Eu acho que ela tem uma característica que está presente em grandes clássicos da humanidade. Por exemplo, né, o Aristóteles, no começo do Metafísica, ele escreve Pantes anthropoi tu aidenae ergontai fisi, que significa todos os seres humanos, por natureza, procuram conhecimento. Você lê isso e pensa assim, pô, vamos ver até onde que esse cara vai aqui com essa ideia então, né? O Virgílio, na Eneida, arma o irunco ecano, canto a arma e o varão. Você pensa, pô, o cara tá fazendo uma referência aos dois livros do Homero, ele tá falando coisa séria, vamos ver aqui até onde que vai esse conto dele então. E o Shakespeare, né, na última peça dele, A Tempestade, tem um personagem que seria o próprio autor, o Próspero. A primeira fala do Próspero é No more amazements, né, chega de maravilhas. Você pensa, pô, Shakespeare, o que é isso? Vamos ver o que você tem pra me falar então.
O Nausgard, também para dar um último exemplo, não sei norueguês, mas ele começa o livro do A Morte do Pai com uma série de frases assim, bem poderosas, que é: para o coração a vida é simples, ele bate enquanto puder, e então ele para. Aí você pensa, pô, tem que ler o resto. E o André começa a Casa da Colina com a mesma ideia. Essa casa é má, baby. Como assim essa casa é má? Como que a casa é má? E você tem que ouvir o resto da música. Eu acho isso genial. Então, por causa disso, eu quero fazer aí uma homenagem à música do cara, tocando ela aí, a capela. Yeah! Essa casa é má, baby. Lá tem fantasmas, yeah, yeah. É mal assombrado, ver fantasmas moram na casa da colina. Vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. Yeah! Vai ter dos sustos, não vai ter futebol. Casa mal assombrada, yeah, yeah. Casa mal assombrada, casa da colina. Eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. É comigo, vou te levar. Casa da colina.